Ok, galera, vamos lá para mais um slide, o slide 3. Agora nós vamos estudar sobre os grandes caras, sobre os pilares da virologia moderna. Os grandes cientistas que deram o pontapé inicial para o surgimento da virologia e o conhecimento geral do mundo inteiro e, sobretudo, da comunidade científica para esses patógenos que nem são sequer formados por células. Até então, os cientistas da época só conheciam doenças que eram provocadas por bactérias, porque as bactérias, por serem unicelulares, eram os organismos microbianos conhecidos da época, junto com os protozoários e com as leveduras, os fungos. Mas vírus já existia há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás. Vírus já matavam seres humanos aos montes em populações antigas. E graças a essa falta de conhecimento e de avanço tecnológico e de avanço científico, os gregos achavam que as doenças causadas por vírus, as viroses, tinham uma influência do alinhamento dos astros. Uma influência dos astros. Daí o nome de uma classe de vírus chamar-se influenza, né? Os vírus influenza. Classe ou família, né? O que acontece? Com a descoberta, com o avanço, né, cada vez maior dos seres humanos, dos cientistas, que têm essa espiritualidade de curiosidade, a curiosidade científica de conhecer as coisas e o mecanismo da vida, os caras foram pesquisando e foram tateando, batendo cabeça, até que encontraram finalmente... chegaram à conclusão de que existia patógenos que não eram formados por células, que são os vírus. O primeiro deles, o mais proeminente, um dos mais proeminentes, foi o Adolf Meyer, que era um suíço, né, que em 1883 descobriu o vírus do mosaico do tabaco, o TMV. E ele descobriu que a transmissão do vírus acontecia de planta para planta. Então isso já foi em si uma grande descoberta. Significava que o patógeno tinha um índice de contaminação, ele contaminava de uma planta para outra, disseminava a doença. E o Meyer acreditava que o patógeno era uma pequena bactéria, porque ele não sabia, não tinha ideia do que era vírus. Vírus são dezenas de vezes menor que bactéria. Tá? Centenas e às vezes até milhares de vezes. 10 milhões de vírus cabe na cabeça de um alfinete, para você ter uma ideia do tamanho de vírus. Somente com microscópio eletrônico de tunelagem ou de transmissão é que nós conseguimos observar um vírus. Tá? Depois eu vou falar sobre o tamanho dos vírus para você ter uma ideia do que a gente está falando. Então o cara que deu o pontapé inicial foi o Adolf Meyer. Depois vem o russo Dmitry Ivanovsky, que inventou uma pedra para filtrar soluções aquosas com bactérias. Então a água passava pelo filtro, as bactérias não passavam. E aí esses caras podiam separar o patógeno de alguma doença, por exemplo, do TMV, do vírus do mosaico do tabaco. Foi feito isso. Quando ele filtrou a maceração, né, a água com as folhas amassadas, ele descobriu que quando passava o líquido nas outras folhas do tabaco, as plantas continuavam desenvolvendo a doença. E aí ele pensou, então, depois de fazer o experimento dele, que a toxina passava através do filtro e deveria ser também, ele imaginava, assim como o Adolfo, uma bactéria muito pequena. Aí veio o camarada, né? Agora sim, o mais proeminente deles, o Martinus Beijerinck, que é holandês, e ele acreditava que os agentes infecciosos da seiva podiam se reproduzir
né, acreditando que fosse ainda uma bactéria muito pequena. Então, o Martinus suspeitou da existência de um agente transmissor muito menor que bactéria, mas ele não sabia que era vírus. Ele falou veneno, pode ser uma espécie de veneno, algum organismo que produza uma toxina. Veneno em latim quer dizer vírus. O cara cunhou a palavra vírus e colocou o vírus como uma partícula viva, infecciosa, que contamina e dissemina doença para outros seres vivos. A atacada final, quem vai promover é o americano Wendell Stanley, que cristalizou um vírus pela primeira vez, o TMV, o vírus do mosaico do tabaco, e pôde provar que os vírus existem e que são muito menores que bactéria e até mesmo mais letais. Depois, de 1935, as pesquisas vão avançando e de novo Martinus aparece como protagonista e criador de grandes conhecimentos importantes para o fortalecimento da ciência virologia. Ele vai sequenciar o genoma de um vírus pela primeira vez em 1943. Apesar de ele não conseguirem ver, né, esses vírus, ele já tinha uma ideia que era um organismo que transmitia doença, apesar de ser acelular, de não conseguir se reproduzir sozinho, de não ter metabolismo próprio, tá bem? Então eu gostaria de pedir para vocês prestarem atenção na parte inferior de cada slide, porque eu estou dando para vocês de lambuja uma característica de vírus a cada slide. Embaixo tem a informação, né? 3 barras, né? Aliás, 4. O nome do professor, o nome da escola, o que nós estamos estudando. E lá embaixo, cada vez que a gente muda o slide, tem uma característica a mais sobre os vírus que eu estou passando para vocês. Anotem, senhores, essas características. Nós vamos revisar algumas delas e depois, posteriormente, lá no finalzinho, mas vamos começar a primeira revisão lá no slide 5, tá bom? Daqui a pouco eu chego lá e a gente vai fazer uma pequena revisão dos 11 primeiros conceitos que eu dei aqui na barra. Quem notou isso? Dá um alô para mim aí no grupo depois que ver o vídeo, tá bom? Eu achei que ninguém tinha notado porque ninguém comentou até então. Abraços, daqui a pouco a gente volta.